Muito bom dia, galera. Tudo bem com vocês? O pai acordou animadão hoje. Hoje tem Nations League, Alemanha e Portugal. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Mas eu não quero nem saber de Nations League, eu quero saber de Champions League, cara. Hoje o Bahia enfrentou Confiança pela Copa do Nordeste. E assim, não é um jogo importantíssimo, tão importante, né? Copa do Nordeste é modo easy, né? Vamos ser sinceros aqui, né, gente? Modo easy, tá? A gente assiste já sabendo que vai ganhar, já sabendo que não vai ter tanta dificuldade. E assim, a própria tabela mostra isso, é um jogo que não é tão importante assim, mas tem sua importância, e eu vou explicar pra vocês por quê. Vou botar a tabela na tela para ser mais fácil para vocês visualizarem aí. Esse grupo B ainda não teve a última rodada, o outro grupo já acabou, tá? Vocês pararem pra olhar aqui, o outro grupo já tá encerrado. E aqui não, porque o Bahia tava na Libertadores, né? Tinha coisa mais importante para jogar, e acabou tendo que jogar depois alguns jogos, como o jogo contra o Náutico e o jogo de hoje contra o Confiança lá em Sergipe, tá? O Bahia tem 13 pontos. O saldo de gols, 10-6, então provavelmente o Bahia vai ficar em primeiro lugar. Só perde o primeiro lugar se perder os dois jogos e o CSA ganhar, ainda tem que ganhar por 2 gols de diferença, eu acho, última partida. Então, cara, o Bahia vai ficar em primeiro lugar, tá? Não tem pra onde. E aí vai pegar o Fortaleza, que olha só, se essa análise aqui é feita há 3 meses atrás, eu olhava e falava assim, pô, a gente pode pegar um chaveamento com Sport, Fortaleza e Ceará, que é ali o G4 do Nordeste. O lado esquerdo da chave é um lado muito forte, é tipo como se fosse Conferência Oeste da NBA, tá ligado? Quem acompanha a NBA tá ligado aí no que eu tô falando. E o outro lado, Vitória pegaria uma chave ridícula, né? Isso pode acontecer, pode acontecer. E, inclusive, eu acho que a final pode ser para vir, por causa desse chaveamento aí que o Vitória vai pegar. E do outro lado, o Bahia pega um chaveamento que há 3 meses atrás era complicado. Mas hoje, cara, eu olho e falo assim, pô, Fortaleza, eu teria muito medo do Fortaleza em fevereiro. Hoje eu não tenho medo nenhum, porque o Fortaleza apanha de todo mundo. De todo mundo. Então, muito provavelmente, as quartas de final vai ser Bahia e Fortaleza, e o Bahia deve passar. Se o Fortaleza jogar essa bolinha que vem jogando, o Bahia deve passar. E aí depois, o Sport e o Ceará. O Sport é o lanterna da Série A, chacota do Brasil, todo mundo já sabe aí, né? A seção comédia que é o Sport. E vai pegar o Ceará, não vai nem passar do Ceará, tá? Se for realmente esse o chaveamento, a gente vai ter a definição por completo no sábado. Mas se for esse o chaveamento, o Sport não passa nem do Ceará, gente. Não tem muito o que falar não, tá? E assim, e aí a gente pega o Ceará, a gente botou o time reserva na fase de grupos e ganhou do Ceará. No Brasileirão a gente também ganhou. E aí vamos ver, né? Se dessa vez os caras vão ganhar, se a gente vai ganhar de mais uma vez. Enfim, mas eu acho que o Bahia classifica pra final, tá? E aí eu acho que a final tem muita chance de ser para vir. E por que eu falei que o jogo de hoje tem certa importância? No grupo não. Mas se você for parar para olhar a campanha geral, o Vitória tem 15 pontos, é o primeiro colocado na campanha geral. E o Bahia vem logo em seguida com 13. E por que isso é importante? Porque o Bahia teria o mando de campo, já tem garantido o mando de campo nas quartas e na semi. E aí, para ter o mando de campo no jogo de volta da final, para decidir em casa, o Bahia teria que vencer pelo menos um dos 2 jogos e ultrapassar o Vitória. Dito isso, o Bahia não vai titular não, tá? O Rogério Ceni já botou titular em 3 jogos, 3 jogos seguidos agora, botou titular contra o São Paulo, contra o Grêmio e contra o Internacional, então não vai titular hoje nem a pau, tá? Vou até trazer as prováveis escalação para vocês aqui agora. O Bahia, segundo o Gazeta Esportiva, deve ir com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Fred, que é o nosso zagueiro da base, Iago Borducci, Sidney, Jota e Rodrigo Nestor. Aí vem Kaique, Juan Pablo e Thiago. Ou seja, ele colocou aqui 4 jogadores da base. 5. 5 jogadores da base. Ou seja, vai ser um jogo interessante pra gente ver os meninos da base jogando. Aí ele botou aqui também... Vai botar... Eu achei até que ele pudesse ir de Arias hoje, tá? Porque Arias tá voltando de lesão, não tá tendo minutagem. Hoje seria um jogo perfeito pra ele colocar Arias, pô. Pra ele tirar Gilberto e colocar Arias de volta pra jogar. Enfim, Marcos Felipe não joga também. Então, ele vai botar aqui, só tem aqui 2 titulares, 2 jogadores que vinham sendo titulares, que é o Gilberto e o David Duarte. De resto é base para reservão. E é isso aí mesmo, tá? Não tem muito o que fazer, não. E mesmo com esse time aqui, a gente vai ganhar, tá? A gente vai ganhar fácil hoje, mesmo com esse time aqui. O Confiança é o 19º colocado da Série C. A gente vai pegar o Retrô na Copa do Brasil, que é o 18º colocado. E o Confiança hoje, que é o 19º colocado da Série C. Ainda pega o Náutico no sábado, que também é um time de Série C, tá um pouco melhor, mas também é um time de Série C, ou seja, estamos pegando a Série C geral aí, hein? Estamos enfrentando geral da Série C aí e passando o trator em todo mundo, né? Porque esse é o Bahia hoje.
Esse é o Bahia de 2 anos pra cá. Jogos assim como o de hoje a gente assiste só de cumprir tabela mesmo, porque a gente já sabe que o Bahia vai ganhar sem muita dificuldade, né, velho? Não tem muito o que falar, não. A gente vai assistir pra ver mais um show do Esquadrão, e é isso. E aí, se o Bahia ganhar hoje, talvez coloque até a base 100% contra o Náutico, tá? Não sei, já vai ter 16 pontos, já vai estar com o primeiro lugar geral, já vai ter feito tudo o que tinha que fazer, e agora é só esperar o mata-mata, que deve acontecer em junho ali, no meio do Super Mundial. Nós temos aqui o CSA já classificado, praticamente, junto com o Ceará, e aí a última vaga está entre Náutico, Confiança, América de Natal e Juazeirense, tá? Então vai ser uma disputa ferrenha pela última vaga, o Confiança deve perder hoje, última rodada o Confiança pega o Juazeirense, o Náutico pega o Bahia, o Náutico é que vai se lascar aqui, viu? O Náutico é que vai se lascar aqui. Aliás, se o Bahia ganhar hoje, pode ir de sub-20, como eu falei, então é aguardar para ver. Aí tem Sampaio Corrêa e Ceará, e eu falei do chaveamento, o chaveamento pode mudar. Se terminasse hoje, teria aquele chaveamento que eu falei. Bahia e Fortaleza, e Sport e Ceará. E do outro lado, o Vitória enfrentaria a equipe do Náutico no momento, mas o Náutico pode perder a última vaga, porque vai pegar o Bahia. E enfrentaria o vencedor de CSA e Ferroviário, ou seja, baba, né? Mamão com açúcar, velho. O Vitória praticamente na final e o Bahia também com grande chance. Por isso que eu acho que a final pode ser para vir, tá? Eu, inclusive, palpito que a final vai ser para vir se for nessas circunstâncias, tá? E aí é mais uma final para vir. E aí ano passado a gente pegou uma chave facílima com o Náutico, Botafogo da Paraíba e CRB, e vocês lembram o que aconteceu. A gente caiu pro CRB na semifinal. Esse ano a chave em tese seria mais difícil, agora já não é mais tanto, mas é até melhor, porque se for pegar uma chave fácil, igual ano passado, e ser eliminado, eu prefiro assim mesmo, tá, velho? E hoje também tem Botafogo e Ceará, um jogo que foi adiado do Brasileirão, porque o Rio de Janeiro a parada tá tão sinistra lá, velho, que eles tiveram que adiar o jogo, porque ia ter 3 times jogando ao mesmo tempo, Botafogo, Fluminense e Vasco, se eu não me engano. Foi por isso que foi adiado, eu não tava sabendo, tá? Fiquei sabendo ontem que o comentarista falou, algum jogo que eu assisti, que foi adiado por causa disso, velho. É absurdo, né? Absurdo que no futebol a gente tenha que lidar com essas coisas aí, de torcida brigando. Aqui em Salvador, o Bavi já não é torcida mista mais faz um tempo, né? Por causa disso. E parada sinistra, velho. Foi adiado por causa disso, tá? E hoje tem esse jogo, Botafogo e Ceará. O Botafogo é o último jogo deles antes do Mundial. Eu achei até que talvez pudesse poupar alguém, mas pelo que eu tô vendo aqui, provável escalação, já vou passar para vocês aqui. O Botafogo vai com força máxima, tá? John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles. Aí tem Gregory, Marlon Freitas, Alan e Santi Rodrigues, Arthur e Igor Jesus. É força máxima. Então, o Botafogo é o favorito a ganhar o jogo, tá? Tem um time melhor do que o Ceará. Mas o Ceará vem calando a boca de todo mundo aí no Brasil, né? Tava fazendo um grande campeonato. E vai com Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Nicolas. Aí vem Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. E esse jogo é importante ficar de olho, sabe por quê? Porque olha a tabela aqui. O Botafogo e o Ceará têm 15 pontos ganhos. Quem vencer ultrapassa o Bahia na tabela de classificação e tira o Bahia do G6, tá? E aí, cara, o resultado a curto prazo, que seria melhor pra gente, seria um empate hoje. Porém, a longo prazo, se tiver que ter um vencedor, é o Ceará. É o Ceará. Ah, por que o Ceará? Porque, cara, o Ceará, em tese, não vai brigar pela Libertadores, não vai ficar aí o campeonato inteiro, sabe? Então, o time que ameaça a vaga do Bahia ali na Libertadores, na pré-Libertadores, sei lá que seja, é o Botafogo. Tem um time melhor, um elenco mais qualificado, tem investimento e sempre tá ali, nos últimos 2 anos aí, brigando pela Libertadores, por título, enfim. Então, um empate a curto prazo seria ótimo. Mas se tiver que ter um vencedor, eu quero que seja o Ceará, tá? Tô torcendo pelo Ceará hoje, lá no Engenhão. E meus palpites pros jogos aqui. Confiança e Bahia. Vou botar, 2-0 Bahia, porque não é o time ali base para reservão, não é 100% titular, mas a gente vai ganhar fácil do mesmo jeito, assim como a gente ganhou fácil do Paysandu mesmo com reserva, enfim. Qualquer time que a gente bote, a gente vai ganhar, né, velho? Não tem muito o que falar. E o Botafogo e Ceará, rapaz, eu acho que o Botafogo ganha. Não quero que aconteça isso, mas eu acho que o Botafogo ganha de 2-0, vai. Não, 1-0. 1-0 eu acho que tá bom, tá? O Ceará também tem feito bons jogos no campeonato. E vai ser um jogo assim, posse de bola. O Botafogo vai ter muito mais, eu acho. O Ceará vai ficar esperando o Botafogo para contra-atacar. E vai dar certo, porque o Botafogo tá jogando em casa, deve ir pra cima mesmo. E aí é ver qual estilo de jogo vai dar certo, o que vai funcionar. Enfim, eu acho que o Botafogo ganha de 1-0. E é isso, cara, aguardar pra ver.
Hoje vai ter pós-jogo aqui, tá? Vai ter pós-jogo de Confiança e Bahia aqui pra gente analisar tudo e você ficar por dentro de tudo que aconteceu no jogo. Então fica atento aí no canal. De noite eu tô de volta aqui com o pós-jogo e mais vídeos pra vocês, tá? É nóis, tamo junto, galera.